caminhoneiro pegou o celular da esposa enquanto ela dormia e descobriu o pior. Era para ser só mais uma madrugada qualquer. Depois de 3 dias direto na estrada, ele decidiu chegar em casa de surpresa para comemorar o aniversário de casamento. Queria fazer bonito, mostrar que ainda se importava, mesmo com o cansaço acumulado. Mas o que era para ser um gesto de carinho se transformou em uma descoberta que mudou tudo. A esposa dormia no sofá, o celular desbloqueado sobre o peito. Bastou uma mensagem aberta na tela para o caminhoneiro sentir o chão sumir dos pés. E aí, você já viu algo assim acontecer? Comenta aí de onde você está assistindo. Deixe o like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que ainda vai te surpreender muito. Porque o que ele encontrou naquele celular era só o começo. Eram quase 4 da manhã quando ele desligou o motor do caminhão. A casa estava escura, exceto pela luz fraca da televisão acesa na sala. O caminhoneiro, com a bota suja de poeira da estrada e o corpo cansado da viagem, empurrou a porta devagar. Tinha feito questão de voltar antes da data combinada. Queria fazer surpresa. Ela adorava flores do campo e ele tinha parado num posto no interior de Minas só para comprar um ramalhete. Na sala, o cheiro do café de horas atrás ainda pairava no ar. A esposa dormia enrolada no cobertor, os pés descalços sob a almofada. O celular estava desbloqueado, apoiado no peito, com uma mensagem aberta. Ele não queria ler. Nunca foi de invadir privacidade, nem de desconfiar por desconfiar. Mas naquele momento, uma inquietação antiga, que vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses, se fez mais forte. A tela brilhava com uma frase curta. Você conseguiu resolver a parte do caminhão? Não quero que ele descubra nada. O mundo do caminhoneiro congelou. As flores escaparam da mão e caíram no chão sem que ele notasse. A primeira sensação foi o choque, depois veio a raiva e logo em seguida, a dúvida. Será que é isso mesmo que parece? O número estava salvo como Tio Zeca da oficina, mas ele sabia que não tinha nenhum tio com esse nome. E o tom da mensagem era íntimo demais. Ele apagou a tela, guardou o celular no lugar onde estava e foi tomar banho. A água gelada no tanque do fundo da casa não ajudou a clarear as ideias. Sentia-se traído, mas ao mesmo tempo não queria julgar sem entender tudo. Conhecia a mulher que tinha ao lado, mas, de uns tempos para cá, ela andava estranha. Silêncios longos, conversas rápidas demais e aquela mania nova de nunca largar o celular. Sentou-se na cozinha com uma caneca de café requentado e ficou olhando pro nada. A parede azul clara estava descascando em alguns pontos e o rádio antigo em cima da geladeira chiava, como se soubesse que algo estava errado naquela casa. Na rua, só o barulho dos galos e o vento frio da madrugada passando pela cerca. Ali, sentado com o coração apertado, ele lembrou da última vez que tinham rido juntos. Tinha sido num domingo, há uns 2 meses, quando ela queimou arroz e os dois acabaram comendo pão com ovo. Riram tanto como no começo, mas depois, tudo mudou de novo. Decidiu não confrontá-la naquela hora. Precisava pensar. Precisava entender o que estava acontecendo. Quando ela acordou, ele já tinha saído. Deixou só um bilhete na geladeira. Voltei mais cedo. Tô indo entregar carga no sul. A gente se fala. No caminho de volta para o caminhão, o caminhoneiro ligou o rádio e tentou se distrair com as notícias. Mas a cabeça fervilhava. Quem era Tio Zeca? Porque ela não queria que ele descobrisse nada? O que significava resolver a parte do caminhão? Estaria ela envolvida em algo sem o conhecimento dele? Passou o resto do dia calado, dirigindo. A carga era leve, mas o peso no peito só aumentava. Cada quilômetro rodado era um passo mais fundo numa nuvem de incerteza. Tentava se lembrar de pistas, de sinais. Será que tudo aquilo já estava acontecendo há mais tempo e ele, na sua vida de estrada, simplesmente não percebeu? Parou em um posto no interior do Paraná para abastecer. Pediu um café preto, forte, e ficou sentado observando o movimento. 2 colegas caminhoneiros conversavam sobre rotas e aumento de pedágio, mas ele não ouvia nada. Sua cabeça estava na sala da casa dele, naquele celular, naquela mensagem. Naquela noite, não conseguiu dormir dentro do caminhão. Deitou no banco da cabine, mas o sono não vinha.
Ao invés disso, ficou vasculhando as memórias dos últimos meses. Lembrou que a esposa tinha pedido para ele assinar alguns papéis para resolver umas contas antigas. Ele assinou sem ler, como sempre fazia. Confiava nela. Sempre confiou. Mas agora, tudo parecia uma armadilha. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo que nunca fez. Ligou para um colega da cidade e pediu para ele dar uma olhada discreta em qualquer movimentação estranha na casa. O colega, homem de confiança, topou. Mas o que está pegando, companheiro? Ele perguntou. O caminhoneiro apenas respondeu. Talvez eu esteja sendo enganado dentro da minha própria casa. Enquanto seguia a viagem, o caminhoneiro recebia mensagens da esposa perguntando por que ele tinha saído sem avisar. Ele respondia com frases curtas. Não queria mentir, mas também não podia dizer a verdade sem provas. Precisava confirmar sua suspeita antes de explodir tudo. Foi então que, 2 dias depois, recebeu a primeira notícia do amigo que ficou na cidade. A mulher saiu hoje de manhã com um homem mais velho. Foram até o cartório. Não consegui escutar nada, mas os dois estavam discutindo baixo. O coração dele disparou. O cartório. Que documentos estariam sendo assinados sem ele saber? E mais importante, por que ela estava escondendo tudo isso? A estrada continuava, mas agora ele sentia que precisava voltar. Antes, porém, queria tirar a limpo cada detalhe. Na próxima parada, resolveu fazer algo que nunca fez. Procurar ajuda no sindicato dos caminhoneiros. Talvez lá alguém pudesse explicar se existia algum tipo de golpe envolvendo documentação de caminhões. E, quem sabe, dar uma luz sobre o que ele realmente estava enfrentando. Era só o começo da tempestade. Mas, mesmo abalado, ele sabia, não ia fugir. Ia até o fim para descobrir toda a verdade. A tarde já ia morrendo quando ele estacionou o caminhão no pátio do sindicato regional dos caminhoneiros, numa cidade do interior gaúcho. A fachada era simples, mas bem cuidada. Letreiro antigo, mas ainda brilhando. União dos Trabalhadores Rodoviários e Cargas Pesadas. A cidade era daquelas com cheiro de lenha no ar, casarões baixos e ruas de paralelepípedo. No fundo, o céu começava a se tingir de laranja e lilás, enquanto o barulho de panelas vindo de uma casa próxima anunciava o jantar. Ele respirou fundo antes de entrar. Não era homem de pedir ajuda, mas a desconfiança o corroía por dentro. O recepcionista, um rapaz novo de barba rala e camisa do sindicato, o atendeu com cordialidade. Boa tarde, companheiro. No que posso ajudar? Tô com uma dúvida. É coisa séria, disse o caminhoneiro, coçando a nuca. Preciso saber se alguém pode me explicar uns papéis que assinei faz uns meses. Era sobre meu caminhão, mas agora tô achando que me passaram a perna. O rapaz chamou um senhor mais velho, de camisa xadrez, boné com o logo do sindicato. Se apresentou como Tonho, veterano da estrada e agora conselheiro da casa. Vamos sentar ali na sala dos fundos. Aqui é mais tranquilo. Tonho apontou com o queixo. Sentaram-se em uma mesinha de madeira, com um bule de café fumegante entre eles. O caminhoneiro contou tudo o que lembrava. Os documentos que a esposa pediu para ele assinar sem explicar direito, a mensagem no celular, o tal tio Zeca e o sumiço dos detalhes. Tonho escutava calado, só mexendo o café com a colherzinha de alumínio. No fim, falou baixo. Companheiro, não quero pôr lenha onde já tem fogo, mas tem muita história parecida rolando por aí. Tem gente se endividando com caminhão em nome de outros, usando até CPF de parente. Às vezes, é para ajudar, mas às vezes é porque está enrolado mesmo. E tem como eu saber o que foi feito no meu nome? Tem sim. Amanhã cedo a gente vai lá no cartório e depois consulta o Detran. Só precisa dos seus documentos. A gente te ajuda nisso. O caminhoneiro assentiu. Pela primeira vez desde aquela madrugada, sentiu que não estava sozinho. Mas o alívio foi breve. Assim que saiu do sindicato, o celular vibrou com uma nova mensagem da esposa. Precisamos conversar. Não aguento mais guardar isso. Ele sentiu o estômago revirar. O medo da confirmação se misturava com a vontade de ouvir a verdade, qualquer que fosse. Naquela noite, dormiu mal dentro da cabine. Sonhou com o cheiro da comida da esposa, com a filha pequena correndo pela cozinha, com os domingos de feira e risada. Acordou suado, antes mesmo do sol nascer. No cartório,
O choque foi grande. Um documento recente mostrava o nome dele como fiador em um empréstimo alto, com parte da dívida já em atraso. E o destino do valor? Uma oficina automotiva do bairro vizinho. Zeca Auto Center. Tio Zeca, ele murmurou, sentindo um frio subir pela espinha. Tônio foi direto. Companheiro, isso aí não é à toa. Te usaram, e não foi por mal entendido. Não, foi planejado. Agora a gente precisa saber até onde isso vai. Com os papéis na mão, o caminhoneiro ligou para a esposa. A voz dela estava tensa, embargada. A gente precisa conversar pessoalmente, ela disse. Mas promete que vai me ouvir até o fim? Prometo, mas só se você prometer que vai falar tudo. Sem rodeio, eu falo. Vem para casa. Ele não respondeu de imediato. Precisava pensar. A cabeça latejava. Decidiu antes fazer mais uma parada, a tal oficina de Zeca. Chegou perto das 4 da tarde. O lugar era simples, mas movimentado. Carros por todo lado, mecânicos trabalhando, cheiro de graxa no ar. Ele foi direto ao balcão. Boa tarde. Tô procurando o senhor Zeca. Um rapaz apontou para o fundo. Zeca era um homem de uns 60 anos, com cabelo grisalho, braços tatuados e um jeito desconfiado. O que o senhor deseja? Meu nome está envolvido com o seu. Queria entender como. Zeca franziu a testa. Você é o marido da? Ele perguntou, sem dizer o nome. O caminhoneiro apenas assentiu. Zeca limpou as mãos num pano sujo e suspirou fundo. Não vou mentir. Ela me procurou há meses. Tava desesperada. Disse que você tinha tentado montar um negócio de cooperativa rural uns anos atrás. Diz que ficaram umas dívidas pendentes. Ela queria resolver isso sem te preocupar. Fez um empréstimo no seu nome, com aval meu. A gente combinou que eu ia ajudar pagando boletos por fora. Mas o dinheiro sumiu antes que desse para cobrir tudo. Ela me falou que a filha de vocês também estava com problema no casamento. Era coisa demais. E por que não me disseram nada? Porque ela tem medo de te perder. Disse que você ia se sentir traído, inútil. Eu tentei convencer, mas ela estava decidida. O caminhoneiro engoliu seco. A raiva que sentia deu lugar a outra coisa, um cansaço profundo, como se tivesse carregado um caminhão cheio de pedras até ali. Na volta para casa, dirigiu calado. A estrada parecia mais longa, o céu mais cinzento. As músicas no rádio não faziam sentido. Parou no mirante de serra e ficou ali olhando o horizonte, tentando organizar os pensamentos. Entendeu, pela primeira vez, que não era só sobre a mensagem. Era sobre anos de silêncio entre os dois. Sobre como os problemas foram se acumulando enquanto eles fingiam que tudo estava bem. Ele, com a desculpa do trabalho. Ela, com o medo de decepcionar. Chegou em casa no meio da noite. A luz da cozinha estava acesa. A esposa o esperava sentada à mesa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Me perdoa. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Ele sentou em frente a ela. Estava exausto, mas não ia embora. Me explica tudo, sem esconder nada. Ela começou a falar. Contou sobre o desespero ao ver as contas se acumulando, sobre o orgulho ferido, sobre a filha, sobre as noites em que pensou em contar tudo e não teve coragem. Contou até sobre a carta anônima que havia recebido semanas antes, com fotos dele com uma colega de estrada, tiradas anos atrás. Ela achava que ele também escondia algo. O caminhoneiro ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu, a gente se perdeu, né? Ela assentiu. Mas se quiser, a gente pode se achar de novo. O café esfriava na mesa, mas nenhum dos dois parecia perceber. O caminhoneiro mantinha as mãos entrelaçadas, os cotovelos firmes sobre o tampo de madeira. A esposa, com o rosto marcado pelo choro, respirava com dificuldade, tentando manter o controle. O silêncio entre eles era pesado, mas ao mesmo tempo necessário. Nenhum deles queria ser o primeiro a falar mais do que já havia sido dito. Eles sabiam, palavras erradas podiam abrir feridas ainda maiores. O relógio da cozinha marcava 2h43 da madrugada. O tic-tac parecia mais alto do que o normal. Eu pensei que estava te protegendo, ela disse, enfim, a voz trêmula. Achei que, se eu resolvesse tudo sozinha, ia te mostrar que podia segurar as pontas. Sempre fui a que ficou, a que esperava.
A que segurava a casa, os filhos, a saudade. Eu só queria uma vez ser a que resolvia as coisas, não a que chorava no portão. O caminhoneiro desviou o olhar. Aquilo mexia com ele. Não estava acostumado a ver a esposa daquele jeito, frágil, mas firme. Confusa, mas corajosa o suficiente para encarar o que tinha feito. Durante anos, ele acreditou que ela era o porto seguro, a que estava sempre lá. Só agora percebia que esse papel tinha um preço, e que talvez ele nunca tenha perguntado se ela estava bem de verdade. Não é só sobre o que você fez, ele disse, encarando o bule vazio à sua frente. É sobre você ter sentido que não podia me contar. Ela assentiu devagar, com lágrimas correndo novamente. E mesmo agora, depois de tudo, eu ainda tenho medo de te perder. O caminhoneiro levantou, andou até a janela e ficou olhando o quintal escuro. A luz do poste batia de lado, iluminando parte da cerca de madeira e o banco onde, anos atrás, ele e ela tomavam tereré nas tardes quentes de verão. Eu também tenho medo, ele confessou. Mas estou cansado de fingir que está tudo bem. A gente não é mais o casal que se mandava carta quando eu viajava de ônibus. A gente virou dois estranhos tentando não incomodar o outro. Tentando ser forte demais, sozinhos. Ela se levantou e foi até ele. Pela primeira vez em muito tempo, se abraçaram sem reservas. Longo, silencioso. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Na manhã seguinte, o caminhoneiro cancelou a próxima viagem. Decidiu tirar uma semana. Talvez mais. Precisava ficar. Por ela. Pela filha, por si mesmo. Durante café da manhã, sentaram os dois à mesa como nos velhos tempos. Com pão na chapa, café preto e o rádio tocando modão de raiz ao fundo. Ela começou a contar mais detalhes, inclusive de uma outra preocupação. A filha do casal, que estava enfrentando problemas sérios no casamento, mas se recusava a pedir ajuda. Ela está calada, mas eu conheço aquele olhar. Igualzinho ao que eu tinha quando você vivia na estrada, eu achava que o mundo ia desabar. Eu não podia contar para ninguém, disse a esposa, enquanto passava manteiga no pão já frio. Ela te contou algo? Ele perguntou. Só me deu pistas, mas acho que o marido dela foi embora há um mês. E ela está tentando esconder. Isso até da sogra. Tá se virando com um menino pequeno e ainda trabalhando no mercado. Tem dia que mal dorme. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns instantes. Aquilo o atingiu como um soco. Sempre achou que estava provendo, que estava fazendo certo por estar trabalhando duro. Mas aos poucos via o quanto a ausência dele tinha deixado rachaduras invisíveis por toda parte. Naquela mesma tarde, ele foi até a casa da filha. Bateu no portão com o coração apertado, sem saber direito o que dizer. Ela o recebeu surpresa, com olheiras fundas e sorriso forçado. O neto, de 2 anos, veio correndo com um carrinho de brinquedo, gritando vovô. Foi o que bastou para ele se ajoelhar, abraçar o menino forte e engolir o choro. Filha, teu pai não é bom com palavras, mas se tu precisar de mim, eu tô aqui, para qualquer coisa, até para escutar, disse ele, olhando nos olhos dela. A filha olhou para ele. Sem dizer uma só palavra, desabou em lágrimas. Sentaram-se no sofá e conversaram por horas. Era como se, pela primeira vez, a família estivesse tentando consertar as rachaduras com diálogo e não com silêncios. Ela contou tudo. O marido que foi embora dizendo que não estava pronto para ser pai, os problemas no trabalho, as contas atrasadas, o cansaço emocional. Eu não quis te preocupar, pai. Achei que você já tinha problema demais. Você e a mãe. Ele segurou a mão dela. Família não é peso, é refúgio. Ao fim daquela tarde, o caminhoneiro voltou para casa com a cabeça cheia. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, cheio também de propósito. No dia seguinte, decidiu encarar a questão da dívida de vez. Retornou ao sindicato e pediu ajuda jurídica. Tonho, o veterano de voz firme, o acompanhou até o banco. O caminhoneiro, mesmo com pouco estudo, entendeu que poderia renegociar os valores até fazer um parcelamento acessível. O sindicato ajudaria com orientações e até com parte dos documentos, mas haveria sacrifícios. Se eu quiser pagar tudo rápido, vou ter que vender a parte da herança do sítio do meu pai, comentou com a esposa à noite, olhando papéis sobre a mesa da cozinha. É uma decisão sua.
Mas eu não vou mais esconder nada, ela respondeu. Os dias que se seguiram foram intensos. Resolveram, juntos, vender a parte do sítio. Foi doloroso. Era terra de família, mas estavam certos de que reconstruir a paz tinha mais valor do que manter pedaços de passado onde ninguém mais vivia. Receberam ofertas justas. Com o dinheiro da venda, pagaram boa parte da dívida e guardaram o restante para um novo projeto que, pouco a pouco, começava a nascer entre os dois. Durante as noites, conversavam como antes. Riam lembrando das viagens, dos perrengues, dos tempos em que dividiam pão com mortadela e sonhavam com um futuro melhor. Foi numa dessas conversas, sentados na calçada de casa, que ela disse: "E se a gente fizesse algo juntos? Um armazém pequeno, de produtos naturais. Lembra daquele sonho antigo de vender as coisas que tu traz da estrada? Mel, doce de leite, farinha de mandioca, queijo da serra, essas coisas que o povo daqui adora?" Ele pensou por um instante. Aquilo fazia sentido. Era algo que unia à estrada, mas que mantinha em casa. "E o nome?" perguntou ele. Ela riu, passando a mão nos cabelos. "Que tal? Raízes da Estrada?" Na mesma semana, começaram a planejar. Não seria fácil. Precisariam reformar uma parte do antigo galpão do pai dele, conseguir a autorização da prefeitura e aprender tudo sobre vendas. Mas estavam animados. E, mais importante, estavam juntos. O barulho do martelo batendo no galpão ecoava até o portão da frente. Um som ritmado, determinado. O caminhoneiro, suado, com a camiseta velha colada ao corpo e as mãos sujas de massa corrida, terminava de pregar as últimas tábuas da nova prateleira do armazém. Era a primeira vez em muito tempo que ele trocava o ronco do caminhão pelo cheiro da serragem e pelo prazer de construir algo com as próprias mãos e para a própria casa. Ao lado, a esposa etiquetava os potes de mel e as garrafas de cachaça artesanal que ele havia trazido de uma cooperativa no interior do Paraná. O neto brincava sentado em um caixote, com um caminhãozinho de madeira, sob o olhar da filha, que já mostrava sinais de melhora. Ela ainda enfrentava as consequências do abandono do marido, mas agora se sentia acolhida, com espaço para respirar. E isso fazia toda a diferença. "Não ficou torta essa tábua aí?" brincou a esposa, cruzando os braços, fingindo analisar a prateleira com desconfiança. "Ficou, mas é charme rústico." Ele respondeu com um sorriso cansado. "Isso aqui é design de caminhoneiro." Ela riu, um riso solto, verdadeiro, como não acontecia há tempo demais. O velho galpão, que antes servia apenas como depósito de ferramentas esquecidas e móveis velhos, ganhava vida nova. A fachada foi pintada de azul claro, com detalhes em branco. Na porta, uma placa simples feita à mão exibia com orgulho: "Raízes da Estrada, produtos da terra." O cheiro do verniz recém-passado se misturava com o perfume do queijo curado, da paçoca caseira e do café moído na hora. Durante semanas, os dois trabalharam juntos. O caminhoneiro fazia pequenas viagens regionais para buscar mercadoria de produtores locais, todos com quem ele já tinha amizade ou contato da estrada. Aproveitou os anos de experiência para negociar bons preços e oferecer produtos de qualidade. Enquanto isso, a esposa cuidava do caixa, da organização, do atendimento e da divulgação na comunidade. "Quem diria, hein?" ela comentou, certa noite, enquanto os dois sentavam na calçada com um copo de suco de caju. "A gente brigando por causa de celular e agora dividindo até caixa registradora. Porque finalmente a gente está dividindo o peso, né? Antes era cada um carregando seu fardo sozinho." Essa era a verdade. A mudança que acontecia ali não era só estrutural, era emocional. Havia mais cumplicidade, mais escuta, mais paciência, mas nem tudo corria com facilidade. Logo nas primeiras semanas, enfrentaram o primeiro obstáculo real. A prefeitura enviou uma notificação pedindo documentos e licenças específicas que eles não sabiam que precisavam. O prazo era apertado e o risco de ter o armazém fechado antes mesmo de abrir oficialmente era grande. "Tão querendo ferrar com a gente antes de começar", ele disse, indignado, olhando os papéis. "Não, amor, isso é protocolo. A gente só não sabia, mas a gente vai correr atrás. Eu posso ir na prefeitura amanhã cedo." "Eu também vou. Não vou te deixar sozinha nessa."
Chegaram cedo, pegaram fila, enfrentaram burocracia. O funcionário público que os atendeu foi ríspido no início, mas ao ver a sinceridade dos dois e a simplicidade do projeto, mostrou um lado mais humano. Olha, não posso facilitar, mas posso orientar. Façam isso, tragam isso, e com esses papéis vocês conseguem a licença provisória para começar a funcionar. Foram 3 semanas correndo atrás de CNPJ, inscrição estadual, laudo da vigilância sanitária e autorização da associação de bairro. Cada conquista era comemorada com pão de queijo e café coado, como se fosse um troféu. Durante esse processo, outra reviravolta inesperada surgiu. A filha recebeu uma proposta de promoção no mercado onde trabalhava para assumir o setor de compras. A condição? Ter com quem deixar o filho durante a manhã. A avó, sem hesitar, se ofereceu. Pode deixar comigo. Aqui no armazém ele se distrai, brinca e ainda aprende a mexer com coisa boa da terra. A filha hesitou por alguns dias, mas depois aceitou. Aos poucos, foi se reerguendo, retomando a autoestima, com isso, reconstruindo os laços com os pais também. E então, enfim, chegou o dia da inauguração. A cidade era pequena e a novidade correu rápido. O Raízes da Estrada abriu com música ao vivo, bolo de fubá, suco natural e muita conversa boa. Os vizinhos apareceram. Os antigos colegas de estrada do caminhoneiro marcaram presença e até o Tonho, do sindicato, apareceu com um boné novo e um sorriso largo. Isso aqui é mais do que comércio. Isso aqui é reconstrução, disse ele, batendo no ombro do caminhoneiro. O dia foi cheio, cansativo, mas cheio de orgulho. À noite, enquanto fechavam a porta do armazém pela primeira vez como oficialmente em funcionamento, o caminhoneiro abraçou a esposa de lado, com o braço forte envolvendo os ombros dela. Tu lembra o que tinha nesse galpão quando a gente casou? Um monte de cupim, um sofá rasgado e teu pai dizendo que era lugar sagrado. Agora é nosso lugar sagrado. Ela sorriu. Um sorriso que não precisava de palavras para dizer obrigada por não desistir. Mas o universo, como sempre, ainda guardava desafios. 3 semanas depois, apareceu um homem oferecendo comprar o armazém inteiro, com promessa de transformar o espaço em uma distribuidora de bebidas. Era dinheiro bom. Dinheiro de resolver qualquer dívida restante e até de recomeçar em outro lugar, com menos esforço físico. O caminhoneiro pensou, conversou com a esposa e depois com a filha. E se vendermos, vocês recomeçam melhor, disse a filha, com a voz hesitante. Podem descansar, viver com mais tranquilidade. Mas a esposa foi direta. Não quero descanso, quero paz. E eu encontrei isso aqui. Ele ficou em silêncio. Olhou ao redor do armazém, as prateleiras de madeira, o cheiro do café, o neto brincando com uma caixa de doces caseiros, a filha sorrindo pela primeira vez em semanas. A gente não vai vender, não, disse ele, firme. O homem insistiu, ofereceu mais dinheiro e ouviu a mesma resposta. Isso aqui não está à venda. Aqui a gente botou o coração. Dinheiro não compra raiz. Essa decisão fez com que algo diferente começasse a crescer na comunidade. O armazém se tornou um ponto de encontro. Famílias paravam para comprar pão de queijo e conversar. Caminhoneiros da região vinham visitar. Um grupo de jovens da escola começou a entrevistar o casal para um projeto sobre empreendedores locais. De um galpão reformado nasceu um símbolo. No fim daquele mês, sentados mais uma vez na calçada, os dois se entreolharam. Acho que, no fim das contas, aquela mensagem no celular salvou a gente, disse ela. Salvou, sim. Machucou, mas abriu caminho. A estrada estava com buraco demais. Se a gente não queria parar para consertar. Agora a gente está andando no nosso ritmo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O céu estava estrelado, o vento soprava de leve, trazendo o cheiro de pão assando da padaria vizinha. E pela primeira vez em muitos anos, o caminhoneiro não sentiu pressa. O sol nascia devagar, tingindo os telhados da cidade com tons alaranjados. A fachada do Raízes da Estrada parecia ainda mais viva naquela luz suave, como se estivesse sorrindo. O caminhoneiro, já de pé antes mesmo do galo cantar, tomava seu café preto encostado na porta da frente.
O vapor subia da caneca de Agatha enquanto ele observava a rua ainda silenciosa. Sentia-se diferente, menos inquieto, mais enraizado. Mas havia uma pontada de saudade latejando no peito, uma saudade da estrada. A esposa, que também acordara cedo para preparar as primeiras fornadas de biscoitos caseiros, percebeu. Tá com a cabeça longe hoje, né? Ele assentiu. É estranho. A vida aqui tá boa, mas tem dias eu escuto o ronco da estrada dentro de mim, como se o asfalto me chamasse. Ela se aproximou, enxugando as mãos no avental florido, e ficou ao lado dele. Eu conheço esse olhar, e não vou mentir, dá um aperto. Mas se for algo que você precisa fazer, a gente dá um jeito. Ele respirou fundo, surpreso com a compreensão. Não queria voltar ao ritmo de antes, aquele que o afastava da família. Mas também não queria sufocar aquilo que fazia parte dele. A estrada não era só trabalho, era a identidade. Tô pensando em fazer viagens curtas, regionais, 2 dias, 3 no máximo. Buscar os produtos com mais calma, evitar atravessador. Ela concordou com um aceno. Se for assim, a gente se adapta. Essa escolha abriu um novo capítulo na vida do casal. Ele retomou a direção do caminhão, mas de maneira diferente, mais leve, com planejamento. Em vez de cruzar estados sem parar, traçava rotas para visitar pequenos produtores, conhecer novas receitas, novas histórias. Trazia não só produtos, mas conexões. Em uma dessas viagens, reencontrou um velho amigo de juventude, o Bira, que agora administrava uma pequena plantação de café orgânico nas serras do sul de Minas. Os dois passaram a tarde inteira relembrando causos, rindo alto como 2 moleques, e no fim, firmaram uma parceria. O Raízes da Estrada teria café exclusivo de Bira, com selo artesanal. Foi o primeiro produto que ganhou rótulo próprio, com o nome do armazém. A notícia correu pela cidade. O armazém crescia não apenas como comércio, mas como símbolo de uma vida vivida com verdade. Porém, com o crescimento, também vieram novos desafios. Um novo supermercado abriu na cidade, grande, moderno, com produtos industrializados e preços agressivos. Era parte de uma rede que crescia pela região. O impacto foi imediato. O movimento no armazém caiu cerca de 40% nas 2 primeiras semanas. A esposa notou. As vizinhas agora falam que lá é mais barato. O caminhoneiro franziu a testa, mas tentou manter a calma. A gente não vai competir no preço. A gente tem que competir na verdade. Foi ela quem teve a ideia. E se a gente mostrasse para as pessoas de onde vem cada produto, explicasse o que tem por trás de um doce de leite feito à mão, de um queijo curado por 60 dias, de uma farinha feita no pilão, eles criaram o Dia da Origem, um evento quinzenal em que traziam os produtores até o armazém para explicar, mostrar e até preparar receitas ao vivo. A primeira edição contou com um senhor de chapéu de palha, 72 anos, que moía cana no braço e fazia rapadura há 50 anos. As crianças ficaram fascinadas, os adultos emocionados. As vendas não só voltaram, triplicaram, e com isso veio a necessidade de uma reestruturação. Precisavam de ajuda. Então o caminhoneiro convidou um jovem da cidade, Lucas, filho de um antigo amigo da estrada, para trabalhar com eles. Lucas era esperto, bom de números e trouxe ideias novas. Pagamento por QR Code, presença nas redes sociais, parcerias com escolas para visitas educativas. No começo, o caminhoneiro torceu o nariz. Ele ainda preferia a caderneta e o dinheiro vivo. Mas com o tempo, percebeu que o mundo girava e ele precisava girar junto. O maior teste, porém, viria em silêncio. Uma tarde, ao voltar de uma entrega, ele notou a esposa mais quieta que o normal, pálida, suando frio. "Tá tudo bem?" Ele perguntou, já preocupado. "Só um mal-estar. Deve ser cansaço." Mas ele conhecia cada gesto dela. Convenceu-a a ir ao médico no dia seguinte. Depois de exames e algumas semanas de espera, veio o diagnóstico: pressão alta severa e início de diabetes. O médico foi direto. Se ela não reduzir o ritmo e cuidar da alimentação, pode ter complicações graves. A notícia caiu como uma pancada. Ela, sempre ativa, sentia-se culpada por ter falhado. Mas ele a abraçou e disse: "Agora é minha vez de cuidar."
Durante os meses seguintes, o caminhoneiro assumiu grande parte do trabalho no armazém. Lucas passou a ajudar ainda mais. A filha também. O neto, com sua energia sem fim, agora fazia parte da rotina, levando sacolinha para os clientes com todo orgulho. Ele adaptou-as. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Viagens para que fossem ainda mais curtas. Aprendeu receitas com menos açúcar. Mudou o cardápio. Criou uma seção de produtos especiais para quem tinha restrições alimentares. E, mais importante, aprendeu a dizer não. Não ao excesso. Não à sobrecarga. Não à pressa. Com o tempo, ela melhorou. Os exames começaram a mostrar progresso. E, de novo, estavam juntos na calçada, tomando suco, rindo de algo que o neto havia dito. Tu não cansou de mim, não? Ela perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Eu me cansei foi de viver sem te escutar. Agora, escuto até tu respirando. Ela sorriu. No anoitecer daquele dia, o caminhoneiro escreveu, com as mãos calejadas, uma frase na parede interna do armazém, acima da prateleira de doces. Às vezes, a vida só endireita quando a gente quebra um pouco. As pessoas que viam perguntavam o que significava. Ele respondia com uma risada: vem cá, que eu te conto. Mas senta, porque a história é longa. E assim, com suor, dor, paciência, amor e estrada, aquele caminhoneiro que um dia pegou o celular da esposa com o coração apertado, agora caminhava com leveza. Não porque não havia mais problemas, mas porque havia verdade entre eles. E quando a verdade, há força. A estrada seguia. E ele também. O calor daquele dia era quase insuportável. O céu limpo e a brisa seca faziam a terra levantar no ar como se cada passo que alguém desse trouxesse lembranças de outros tempos. No raízes da estrada, as portas estavam abertas desde cedo, e o aroma do café fresco se misturava ao cheiro de broa de milho recém-saída do forno. O caminhoneiro chegava de mais uma viagem curta, com a carroceria do caminhão carregada de produtos vindos do interior de Goiás. O motor ainda quente soltava estalos metálicos enquanto ele descia da boleia com o boné suado e o sorriso de quem fez um bom negócio. Cheguei, minha flor, gritou, ao cruzar a entrada do armazém, vendo a esposa atrás do balcão, organizando pote de compota de mamão. Ela sorriu, mas havia algo diferente no olhar, uma inquietação escondida. Recebemos uma visita, ela disse, com a voz baixa. Uma mulher, bem vestida, educada, queria falar com você. Disse que voltava mais tarde. Visitante? Que tipo de visita? Ele franziu a testa. Não sei direito, mas ela parecia saber da gente. E do armazém também. Antes que ele pudesse continuar a conversa, o sino da porta tocou. Era ela, uma mulher alta, morena, aparentando seus 50 e poucos anos, de postura firme e óculos escuros. Tirou os óculos lentamente ao entrar, revelando olhos verdes atentos e um leve sorriso. Boa tarde. Acho que agora encontrei quem eu procurava, disse, se dirigindo ao caminhoneiro. Ele limpou as mãos do pano do bolso e respondeu, ainda desconfiado. Pois não. Em que posso ajudar? Meu nome é Marina. Trabalho para uma rede de produtos naturais que está expandindo no estado. Ficamos sabendo do trabalho de vocês aqui. O conceito, os eventos com os produtores, os produtos artesanais. Isso chamou atenção. A esposa chegou mais perto, curiosa. Marina continuou. Estou aqui para fazer uma proposta. Queremos abrir uma nova loja na capital, mas com uma pegada diferente. Algo que se conecte com as raízes do interior. E gostaríamos que o Raízes da Estrada fosse parceiro principal. Nome, produtos, identidade. O caminhoneiro ficou mudo por um instante. A esposa também. Eu sei que é muita coisa para pensar, mas o projeto é sério. E a proposta é boa, completou ela, estendendo uma pasta com documentos. Eles agradeceram, guardaram o material e combinaram de conversar melhor em alguns dias. Mas assim que Marina saiu, o silêncio caiu sobre o armazém. É uma oportunidade, né? Disse a esposa, quebrando o silêncio. É,
mas é também um risco. Isso aqui foi o que a gente construiu para voltar a ter paz. Não sei se quero transformar em negócio grande de novo. Ela assentiu, compreensiva. Sabia que aquela decisão não era só profissional, era emocional. Nos dias seguintes, o assunto dominou as conversas da casa. A filha ficou empolgada. Pai, isso pode mudar tudo. Dá para crescer sem perder a essência. E olha que a senhora Marina parece ser alguém do bem. Mas o caminhoneiro hesitava. Na estrada, nas viagens que fazia para buscar produtos, tentava pensar. Um dia, parou em um mirante de onde se via o horizonte se estendendo até onde os olhos alcançavam. Ali, sentou na beira do capô e deixou o vento quente bater no rosto. Lembrou-se da época em que dormia no banco do caminhão, com o rádio chiando modão e uma foto da família pendurada no retrovisor. Lembrou-se de quando acreditava que só o dinheiro era a resposta. E lembrou-se de quando pegou o celular da esposa naquela noite, como tudo começou a mudar a partir dali. O que descobriu doeu, mas abriu caminho para reencontrar a família. O Raízes da Estrada não era apenas um negócio, era uma ponte de volta. Ao voltar para casa, reuniu todos, esposa, filha, genro, que começava a reaparecer de mansinho, pedindo uma chance, neto e o jovem Lucas. Se a gente aceitar, não pode ser só para ganhar dinheiro. Tem que continuar sendo o que é, lugar de verdade, de conversa, de lembrança boa. Todos concordaram, mas impuseram uma condição à Marina. Nada de mudar o nome, nada de mudar a essência. O projeto precisava valorizar os produtores locais, manter a loja original como matriz, e não como filial pequena. Marina, após alguns dias de negociação, aceitou. E mais, ofereceu que o caminhoneiro e a esposa participassem das decisões do novo espaço. Eles seriam os embaixadores do conceito em toda a rede. Com o contrato fechado, veio uma nova leva de trabalho. Viagens à capital para reuniões, elaboração de embalagens padronizadas, visitas de jornalistas, blogueiros interessados na história do casal. Uma repórter local os entrevistou para uma matéria especial. Ao final da gravação, perguntou: "E qual foi o momento decisivo dessa transformação toda?" O caminhoneiro respondeu, com voz firme: "O dia em que parei de fugir do que doía. Quando encarei a verdade, por mais dura que fosse. Porque, às vezes, o pior que a gente descobre é o que estava enterrado dentro da gente mesmo." A matéria foi ao ar e emocionou toda a cidade. O armazém recebeu mais visitantes que nunca. Mas, como sempre, junto com o crescimento veio o desafio. Lucas, o jovem ajudante, começou a demonstrar cansaço. Ele era bom no que fazia, mas sentia que precisava voar sozinho. Um dia, pediu uma conversa. "Seu João, Dona Helena, eu queria agradecer tudo, mas acho que chegou minha hora de seguir meu caminho." A despedida foi difícil. Lucas era quase um filho para eles, mas entenderam que, assim como o caminhoneiro um dia precisou da estrada, o jovem agora precisava do mundo. Com a saída de Lucas, surgiu um novo vazio, mas também uma oportunidade. A filha do casal se ofereceu para assumir parte da gestão. "Eu aprendi com vocês, e com o Lucas também. E acho que agora é minha vez de continuar." A proposta emocionou os pais. Ela, que meses antes estava afundada em silêncio e dor, agora se apresentava como parte do futuro da família. E foi aceita de braços abertos. No fim daquele ano, o Raízes da Estrada inaugurou sua nova loja na capital. Com móveis de madeira de demolição, paredes decoradas com fotos da estrada e até uma área de café com receitas caseiras. Tudo inspirado no armazém original. O caminhoneiro e a esposa estiveram presentes na inauguração. Receberam aplausos, depoimentos e viram com os próprios olhos que haviam construído com tanto suor e reconciliação. No discurso final, ele disse: "A estrada me deu muita coisa, mas o mais valioso foi quando ela me trouxe de volta para casa. Que essa nova etapa continue sendo feita com as mãos e com o coração." Naquela noite, ao voltar para a cidadezinha, eles sentaram na mesma calçada de sempre. A brisa soprava mais fresca. O neto dormia no colo da filha. E o rádio da casa do vizinho tocava uma moda antiga. "Você ainda sente falta da estrada?" Ela perguntou, com os olhos baixos. "Agora, a estrada está aqui, com você, com nossa família, com nossa história."
Ela sorriu e apertou a mão dele. Então, a gente chegou. Os primeiros raios de sol desenhavam as sombras longas das árvores ao redor do armazém. O cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma do café recém-passado, despertando não só os sentidos, mas memórias profundas do caminhoneiro. Ali, naquela cidadezinha do interior, a vida tomava um ritmo que, embora mais lento que a velocidade da estrada, carregava a mesma intensidade. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado. O Raízes da Estrada não era mais apenas um pequeno armazém. Tornará-se um ponto de encontro, um lugar onde gente de todas as idades encontrava uma história para contar, um sabor para lembrar e um motivo para acreditar. Mas com o sucesso e o crescimento, vieram também novos desafios que testariam não só a força do negócio, mas a integridade e a união da família. Logo pela manhã, ao abrir as portas do armazém, o caminhoneiro encontrou uma carta anônima deixada sobre o balcão. O envelope, envelhecido, trazia apenas 3 palavras escritas à mão. Cuidado com a expansão. Ele franziu a testa. Não era a primeira vez que alguma oposição surgia, mas essa mensagem era clara. Havia quem não queria o crescimento deles. Com a esposa e a filha reunidas para o café, compartilharam a notícia. Pode ser só medo do novo, disse ela, tentando tranquilizar. O pessoal aqui está acostumado com o armazém pequeno, sabe? Talvez estejam assustados. Ou inveja, completou a filha, determinada. Quando a gente cresce, alguns querem puxar a gente para baixo. Decidiram então transformar o receio em força. Planejaram um evento especial, o Festival das Raízes, uma celebração da cultura local, com música, dança, comida típica e, claro, os produtos artesanais que tanto conquistavam a região. Durante semanas, organizaram tudo com a ajuda da comunidade. O caminhoneiro, acostumado à solidão da estrada, sentia-se vivo ao ver tanta gente se envolvendo. No dia do festival, a praça da cidade ficou tomada por cores, risos e aromas. O som da sanfona e do violão ecoava entre as barracas. Crianças corriam entre as mesas, enquanto adultos trocavam receitas e histórias. Entre os visitantes, uma senhora idosa aproximou-se do caminhoneiro. Trazia no rosto marcas profundas, mas um sorriso acolhedor. Seu João, quero agradecer. Esse lugar, esse festival, é a alma da nossa gente voltando a pulsar. Ele sorriu, emocionado. A gente faz o que pode, Dona Lourdes. O importante é manter viva a tradição. Enquanto o festival acontecia, o jovem Lucas retornou para ajudar com a logística. Seu retorno foi recebido com abraços e alívio, pois ele trazia novidades. Uma proposta para expandir o armazém para a vizinha cidade de Paracatu, um centro maior, com mais potencial de clientes. O caminhoneiro analisou a proposta com cuidado. Expandir era bom, mas precisava ser feito com responsabilidade. No meio desses planos, um problema técnico surgiu. O caminhão velho começou a apresentar falhas. A viagem para buscar produtos ficou comprometida, ameaçando a entrega semanal que garantia a fidelidade dos clientes. Sem muito dinheiro para trocar de caminhão, ele e a esposa decidiram fazer um mutirão com amigos da comunidade para realizar a manutenção. Foi um dia intenso, de suor, trabalho em equipe e histórias contadas entre uma troca de óleo e outra. Ao final do dia, o caminhão voltou a roncar forte, pronto para a estrada. Foi uma vitória com custo. A mão do caminhoneiro ficou machucada e a esposa sentia um cansaço maior que o normal. Sinais claros de que aquela vida exigia sacrifícios constantes. Naquele mesmo mês, a filha descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria, mas também preocupações. A saúde da mãe, a estabilidade do negócio, o futuro do neto. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade apertar o peito, mas também encontrou um novo motivo para seguir em frente. A vida que brotava, cheia de esperança. No decorrer dos meses seguintes, entre viagens curtas, eventos e ajustes no armazém, o casal percebeu que seu verdadeiro desafio não era só manter o negócio, mas fortalecer os laços que os uniam. Eles organizaram uma roda de conversa mensal, chamada Memórias da Estrada, onde caminhoneiros da região se reuniam para contar suas histórias, trocar conselhos e compartilhar sonhos. Foi ali que o caminhoneiro percebeu o quanto seu trabalho impactava vidas além da sua família. Cada carga transportada, cada produto entregue, carregava uma história de luta e superação. Em uma dessas reuniões, uma das pequenas reviravoltas apareceu.
Um dos caminhoneiros revelou que sofria com um problema de saúde que o impedia de continuar na profissão e que não sabia como lidar com a aposentadoria. O protagonista, sensível a essa dor, começou a articular uma ideia: criar uma rede de apoio para caminhoneiros aposentados, com encontros, cursos de suporte psicológico. Foi um novo passo para ampliar o significado do Raízes da Estrada, não só um armazém, mas um espaço de acolhimento. Porém, nem tudo eram flores. A proposta para abrir a filial em Paracatu encontrou resistência da administração da rede, que havia se juntado à família. Eles queriam agilizar a expansão, mas o caminhoneiro e a esposa insistiam que tudo fosse feito respeitando a essência e qualidade. Houve embates. A pressão aumentou. A esposa, em especial, sentia-se exausta, lidando com a pressão da saúde, a administração e o cuidado da família. Numa manhã fria, após uma discussão acalorada na reunião, o caminhoneiro ouviu a esposa chorar no quarto. Ele se sentou ao lado dela, segurando suas mãos. A gente tem que saber dosar, né? Crescer, mas sem perder a gente. Ela sentiu, os olhos marejados. Às vezes, sinto que estou me perdendo no meio disso tudo. Ele a abraçou forte, com a voz embargada. A gente vai passar por isso junto. E vamos sair mais fortes. Foi um momento de vulnerabilidade que aproximou ainda mais o casal, reforçando o pacto de nunca deixar a estrada, seja qual for ela, roubar o que tinham de mais precioso: a verdade e o amor. Na reta final do capítulo, o caminhoneiro fez uma viagem até o litoral para fechar uma parceria com um grupo de produtores de queijos e doces regionais. Lá, sentiu o cheiro salgado do mar e a brisa fresca invadir o rosto, uma lembrança do quanto o mundo é vasto e cheio de possibilidades. Quando retornou, trouxe uma mala cheia de novidades, uma esperança renovada. Ele sabia que a estrada ainda guardava muitos mistérios e que ele teria que estar pronto para enfrentá-los, mas agora, com a certeza de que não estava mais sozinho. O sol já estava baixo quando o caminhoneiro e a esposa chegaram à cidade depois de uma longa viagem para fechar a nova parceria. A sensação de cansaço misturava-se ao alívio de voltar para casa onde tantos sonhos e desafios tinham se enraizado. Naquela noite, o armazém estava tranquilo, iluminado por uma luz amarelada que dava um ar aconchegante ao lugar. A filha, já com a barriga evidente, preparava chá para todos, enquanto o neto brincava com um carrinho de madeira, herança do avô. Sentados na varanda, entre goles de chá e conversas baixas, o caminhoneiro fez um balanço mental de tudo que haviam vivido nos últimos meses. Desde a descoberta do que estava escondido no celular da esposa, até a transformação do armazém em um símbolo da comunidade, cada passo havia sido uma prova de resistência, paciência e amor. Mas, ao mesmo tempo, sentia a inquietação de que a estrada ainda tinha muito a oferecer, e ele precisava estar atento para não se perder novamente. Naquela semana, começaram as preparações para a abertura oficial da nova filial em Paracatu. Os documentos estavam assinados, os estoques organizados e a equipe treinada. A filha assumiria a supervisão, o que deixava os pais tranquilos para focar na produção e logística. Porém, quando o dia da inauguração se aproximava, começaram a surgir dúvidas. Algumas reclamações sobre preços, outras sobre a qualidade dos produtos, vinham chegando de clientes antigos. O caminhoneiro percebeu que o crescimento acelerado poderia comprometer a reputação que construíram com tanto esforço. Decidiu, então, visitar pessoalmente alguns dos principais fornecedores e produtores, reforçando os laços e mostrando que a qualidade jamais poderia ser sacrificada. Numa dessas visitas, encontrou um velho conhecido que tinha sido um rival na época em que viajava pelas estradas do interior. Os dois trocaram histórias, risos e lembranças, uma ponte entre o passado difícil e o presente cheio de oportunidades. Ao voltar, compartilhou a conversa com a esposa. Foi bom lembrar que a estrada também une, não só separa. Ela sorriu, segurando a mão dele, e que a gente pode construir a nossa própria estrada, do jeito que quiser. Enquanto a filha gerenciava a nova loja, o caminhoneiro dedicava-se a organizar o armazém original. Uma pequena reforma trouxe mais conforto aos clientes e mais funcionalidade ao espaço. O neto crescia rápido e a presença dele era um lembrete constante do que realmente importava. Certa noite, ao voltar de uma entrega, o caminhoneiro encontrou a esposa sentada no balanço da varanda, olhando para o céu estrelado. "Está com saudade da estrada?" perguntou ele,
sentando-se ao lado dela. Às vezes, mas agora sei que a estrada não é só o que eu via na boleia do caminhão. Ela está aqui, nas pessoas, no que construímos juntos. Ele concordou, sentindo o peso e a leveza dessa verdade. No decorrer dos meses seguintes, a rotina se ajustava entre viagens, eventos e cuidado com a família. A proposta de criar a rede de apoio para caminhoneiros aposentados começou a ganhar forma. Com a ajuda dos amigos das rodas de conversa, organizaram encontros mensais, onde eram trocadas experiências, conselhos e histórias. Essa iniciativa trouxe um novo significado às raízes da estrada, um espaço que ia além do comércio, tornando-se um ponto de acolhimento e fortalecimento da comunidade. Contudo, uma nova tensão surgia no horizonte. Um concorrente abriu um armazém na cidade vizinha, oferecendo preços mais baixos e produtos importados. Isso abalou a confiança de alguns clientes, que começaram a questionar a relação custo-benefício dos produtos artesanais. O caminhoneiro e a esposa discutiram como reagir a essa ameaça. Não podemos entrar na briga de preços, disse ela. O que a gente tem de diferente é a qualidade e a história por trás de cada produto. Então precisamos valorizar isso ainda mais, respondeu ele. Mostrar que aqui é mais que compra. É respeito, tradição, carinho. Decidiram intensificar a comunicação com os clientes, reforçando a importância do consumo consciente e do apoio aos pequenos produtores. Organizaram uma feira especial, onde cada produtor pudesse contar sua história e mostrar o cuidado com que trabalhava. A feira foi um sucesso e, aos poucos, o movimento no armazém voltou a crescer. No entanto, um episódio inesperado quase põe tudo a perder. Durante uma entrega, a esposa sofreu um acidente de carro leve, que a deixou com dores e algumas semanas afastada das atividades. Esse período foi difícil para todos. O caminhoneiro assumiu as tarefas dela no armazém, lidando com a administração e o atendimento ao cliente. Foi um teste duro, que mostrou o quanto ela era essencial para o funcionamento do negócio. Durante a recuperação, eles tiveram conversas profundas sobre o futuro. Precisamos aprender a dividir mais as responsabilidades, disse ela, com um olhar firme, para não sobrecarregar nenhum de nós. Concordo, e quero que você saiba que te admiro demais. Essa força que você tem é o que nos mantém firmes. Com o tempo, a esposa voltou a trabalhar, mais forte e determinada. Enquanto isso, a filha enfrentava os desafios da gravidez, equilibrando os estudos, o trabalho e a nova função no armazém. O caminhoneiro sentia orgulho e preocupação ao mesmo tempo. A família estava crescendo e, com ela, as responsabilidades também. A cada vitória, vinha um sacrifício, noites mal dormidas, viagens longas, contas para pagar. Mas o amor que os unia dava sentido a tudo. No final do capítulo, o caminhoneiro foi surpreendido por uma visita inesperada. Um velho amigo de estrada, que agora morava na capital, trouxe uma proposta para ampliar o projeto de apoio aos caminhoneiros, envolvendo ONGs e órgãos públicos. Era a confirmação de que a jornada deles estava ganhando novos caminhos, e que o esforço valia a pena. Enquanto fechavam o dia no armazém, com a luz do entardecer entrando pelas janelas, ele olhou para a esposa, a filha e o neto brincando no quintal, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz profunda. A estrada, aquela que havia começado cheia de incertezas, agora era um caminho de retorno para casa, para a família, para o coração. Aquela manhã amanheceu diferente. O céu claro contrastava com a inquietação que morava no peito do caminhoneiro. Os últimos acontecimentos haviam mostrado que a estrada da vida não era feita só de asfalto, mas também de escolhas difíceis e ventos inesperados. Depois do sucesso do projeto de apoio aos caminhoneiros aposentados e da inauguração da filial em Paracatu, parecia que tudo caminhava para uma estabilidade sonhada há muito tempo. Mas, como ele bem sabia, o equilíbrio era frágil. Sentado à mesa do café da manhã, entre goles de café forte e o cheiro inconfundível do pão caseiro, o caminhoneiro analisava os papéis que tinham chegado do banco, uma nova proposta de financiamento para ampliar ainda mais o armazém. O número parecia grande demais para o momento e a dúvida crescia no coração dele. Arriscar ou manter o que já tinham. A esposa, sempre pragmática, era a primeira a tentar encontrar um meio termo. Se formos crescer, tem que ser aos poucos, respeitando o nosso ritmo, disse ela, olhando para ele com preocupação. Mas se perdermos a oportunidade,
rebateu o caminhoneiro com a voz firme. O mercado não espera. Foi ali que uma pequena reviravolta surgiu. A filha, que até então vinha sendo a voz da experiência jovem na família, revelou que desejava dedicar-se ao estudo para ser nutricionista e que talvez precisasse deixar a gestão da filial para focar na faculdade. Essa notícia, inesperada para os pais, trouxe uma reflexão profunda. O negócio era da família, mas cada um precisava seguir seu próprio caminho. O caminhoneiro sentiu uma pontada de tristeza, mas também orgulho. Aquela era a essência da vida, mudanças que faziam a gente crescer. Decidiram, então, contratar um gerente para a filial, mantendo a presença da filha em uma posição consultiva até que ela se sentisse preparada para voltar. Enquanto isso, a vida na estrada continuava, cheia de pequenos obstáculos que testavam a paciência e a resiliência da família. Em uma viagem de rotina, o caminhoneiro enfrentou uma tempestade inesperada. O vento forte quase derrubou seu caminhão em uma curva perigosa, fazendo o coração acelerar e o corpo ficar tenso. Naquele momento, ele pensou em tudo que havia conquistado e no quanto ainda queria viver para ver. O cheiro de chuva misturado com o cheiro de terra molhada trouxe à mente lembranças antigas, das viagens solitárias e dos medos que enfrentará sozinho. A tempestade passou, mas deixou um alerta. A estrada pode mudar de um instante para o outro e é preciso estar preparado. De volta ao armazém, uma média reviravolta se desenrolava nos bastidores. Um dos fornecedores tradicionais anunciou que não conseguiria mais manter a parceria por problemas pessoais. Isso gerou uma preocupação grande, pois aquele produtor era responsável por um dos produtos mais queridos pelos clientes. O caminhoneiro, então, decidiu visitar pessoalmente a propriedade do produtor. Lá, encontrou um homem abatido, mas ainda cheio de esperança. Com paciência e respeito, conversaram sobre possibilidades de ajuda e formas de manter a produção, mesmo que em menor escala. Foi uma lição sobre a importância da empatia e do compromisso com as pessoas que fazem parte da história. Enquanto isso, na cidade, os concorrentes continuavam com suas estratégias agressivas, tentando abalar a clientela. O caminhoneiro percebeu que não podia apenas resistir, precisava inovar. A pequena equipe se reuniu para pensar em novas ideias, e surgiu então a proposta de criar um serviço de entrega semanal para clientes que moravam longe ou tinham dificuldade de vir até o armazém. Foi um projeto ambicioso, com obstáculos como a logística complicada e o custo do combustível em alta. Mas o caminhoneiro, a esposa e a filha acreditavam que valia a pena. No primeiro dia de entrega, o caminhoneiro saiu cedo, sentindo o cheiro do asfalto misturado com o perfume das flores do campo. A sensação de levar não só produtos, mas carinho e cuidado, fazia cada quilômetro valer a pena. Durante as entregas, encontrou clientes emocionados que viam na iniciativa mais do que uma comodidade, uma prova de que alguém se importava de verdade. No entanto, a expansão trouxe um custo. O caminhoneiro precisou passar mais tempo fora de casa, deixando a esposa e a filha à frente das operações. Essa distância gerou uma pequena tensão, com momentos de silêncio e mal-entendidos, mas também mostrou a necessidade de comunicação e confiança. Numa noite, após um dia cansativo na estrada, recebeu uma mensagem da esposa: "Saudade de você. Cuidamos de tudo aqui, mas você faz falta." Ele sentiu aperto no peito e decidiu que, apesar dos desafios, jamais deixaria a família para trás. Foi uma grande reviravolta interna, um conflito entre o amor pela estrada e o amor pelo lar. Por fim, uma última grande surpresa veio na forma de uma proposta inesperada. A prefeitura da cidade convidou o caminhoneiro para participar de um projeto cultural que uniria produtores locais, artistas e comerciantes, criando um evento anual para valorizar a cultura regional. Esse convite foi recebido com alegria e preocupação. Era uma oportunidade de fortalecer a comunidade, mas também exigia tempo, dedicação e recursos. Após muita conversa, decidiram aceitar o desafio, vendo ali uma chance de dar visibilidade a tudo que tinham construído. A preparação para o evento envolveu semanas de trabalho duro, reuniões e planejamento. O caminhoneiro percebeu que, mais do que nunca, sua vida estava entrelaçada com a cidade e as pessoas que a habitavam. No dia do evento, o armazém foi transformado em um espaço vibrante, cheio de cores, aromas e sons. A comunidade se reuniu em festa, celebrando não só o produto, mas a história de superação que o caminhoneiro e sua família representavam.
Ao ver o sorriso nos rostos das pessoas, ele soube que, apesar das reviravoltas e desafios, o caminho que escolhera era o certo. A estrada, afinal, não era apenas um lugar para passar, mas um caminho para crescer e transformar. O ar amanheceu límpido e promissor naquele dia. O céu azul claro parecia refletir o estado de espírito do caminhoneiro, que pela primeira vez em meses sentia uma tranquilidade profunda, uma serenidade que vinha da certeza de que, apesar das tempestades enfrentadas, a vida tinha-lhe reservado um final feliz. Nas últimas semanas, muito havia mudado. A parceria com a prefeitura e o evento cultural haviam consolidado o armazém como um símbolo vivo da comunidade, da força das tradições do trabalho árduo. Mais do que isso, a família, que já fora abalada por dúvidas e segredos, agora caminhava unida, mais forte e mais verdadeira. Ele despertou cedo, como sempre, sentindo o cheiro da terra molhada pela garoa fina que havia caído durante a madrugada. A brisa fresca que entrava pela janela trouxe uma sensação de renovação. Enquanto se preparava para a entrega matinal, olhou para a foto da família na parede. A esposa sorridente, a filha radiante com a barriga de poucos meses e o neto que crescia rápido demais para seu gosto. Foi então que recebeu a notícia que mudaria tudo para melhor. A filha havia sido aceita na universidade para o curso de nutrição, com uma bolsa integral. A alegria tomou conta da casa inteira, misturada com o sentimento de orgulho e realização. Ela chegará ali não só por esforço próprio, mas também pelo apoio incondicional dos pais, que haviam aberto mão de tanto para que o sonho dela pudesse se tornar realidade. Naquela manhã, o caminhoneiro e a esposa decidiram que era hora de celebrar. Chamaram os amigos, os produtores, os clientes que faziam parte da história de raízes da estrada para um almoço no armazém. A casa, cheia de aromas de comida caseira, risos e conversas animadas, parecia transbordar vida. Entre um prato e outro, a conversa tomou um rumo inesperado. O caminhoneiro revelou que, após tanto tempo na estrada, havia decidido que estava na hora de diminuir o ritmo das viagens longas. O corpo pedia descanso, mas o coração não queria parar. Então, juntos, decidiram investir mais no armazém e no projeto de apoio aos caminhoneiros aposentados. A ideia era transformar aquele espaço num verdadeiro centro cultural e de acolhimento, onde histórias como a deles pudessem ser compartilhadas e preservadas. Essa decisão trouxe uma grande reviravolta. O caminhoneiro começou a participar mais ativamente das reuniões da comunidade, ajudando a organizar eventos e a fortalecer os vínculos locais. Foi uma transformação interna profunda, que o fez perceber que o sucesso não estava apenas no que se ganha, mas no que se deixa. Enquanto isso, a esposa, que havia passado por momentos difíceis ao revelar seu segredo guardado no celular, sentiu-se aliviada e fortalecida pela forma como o marido lidou com a situação. Eles aprenderam juntos que o amor não é feito só de certezas, mas também de perdão, compreensão e coragem para recomeçar. A filha, por sua vez, descobria seu próprio caminho, equilibrando os estudos, a maternidade e o trabalho no armazém com uma determinação impressionante. Em um desses dias corridos, o neto se aproximou do avô com um presente simples, um carrinho de madeira pintado à mão, símbolo da infância que eles construíam juntos, entre viagens e histórias de estrada. O caminhoneiro sentiu o peso e a leveza daquele momento, sabendo que cada sacrifício tinha valido a pena. Nas semanas seguintes, a rotina no armazém ganhou um novo ritmo. Os encontros mensais com os caminhoneiros aposentados se tornaram uma tradição querida, onde histórias eram contadas, risadas compartilhadas e novos projetos surgiam. A comunidade se fortalecia e o armazém deixava de ser apenas um ponto de comércio para virar um símbolo de esperança. Em uma tarde especial, durante a feira anual, que celebrava a cultura regional, o caminhoneiro foi homenageado pela prefeitura, reconhecido não só pelo sucesso do negócio, mas pelo impacto positivo que teve na vida das pessoas. Ao receber o diploma das mãos do prefeito, com a esposa e a filha ao lado, sentiu uma emoção tão grande que as lágrimas vieram sem aviso. Naquele momento, ele entendeu que, apesar de todas as reviravoltas, das dúvidas e das dores, a jornada havia valido cada passo. O armazém, a estrada, a família, tudo estava conectado numa teia de amor e resiliência. E foi assim que o caminhoneiro compreendeu que o verdadeiro destino não estava no ponto final da viagem, mas em cada quilômetro percorrido, em cada abraço apertado, em cada sorriso compartilhado.
Naquela noite, ao fechar as portas do armazém, ele olhou para o céu estrelado e sussurrou uma promessa. A estrada é longa, mas eu nunca estarei sozinho. E assim, com o coração leve e cheio de gratidão, o caminhoneiro, a esposa, a filha e o neto se prepararam para um novo capítulo da vida, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Porque, no fim, o que realmente importa são as raízes que plantamos e o amor que cultivamos para colher. Chegou até aqui? Então comenta celular, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.